Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, aqui está a tua palavra, papai. Nós, com muito temor e tremor, Senhor, nós subimos para pregar a tua palavra. Que o teu Espírito Santo, que tem liberdade nesse lugar, comece a visitar, Senhor, cada vida, coração, mente, não só aqui, mas os que estão em casa também, Senhor. Que seja um tempo, Pai, de cura, de restauração, em nome de Jesus, porque quando nós estamos na tua presença, grandes coisas o Senhor faz na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus oramos. Usa-me, Senhor, como uma ferramenta nas tuas mãos, como um canal de bênção, Senhor. Assim como eu fui ministrada, Senhor, que o teu povo, que está ouvindo a tua palavra, ouvindo esse tempo de ministração, que sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Hoje de manhã, enquanto o pastor Eduardo pregava, eu falei, nossa, acho que eu vou vir com a parte 2, né? Porque eu já estava preparando a mensagem, não tinha acabado, mas tinha muito a ver. Então, é o Espírito de Deus, né, pastor Eduardo? É Ele que está no controle de tudo. Muito bem, eu amo esse versículo. Tem mais alguém da minha turma aqui que gosta desse versículo? Ele é forte, né? Mas eu confesso para vocês que no começo da minha conversão, eu tinha alguns versículos, inclusive um que depois eu aprendi, né? Que Paulo estava preso, né? Quando ele escreveu, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu amava esse versículo. Eu cheguei na igreja, nova convertida, e uma irmã estava dando um testemunho que ela tinha tirado carta. E eu fiquei ouvindo o testemunho da irmã, estava no banco de trás, e ela falou que ela sentava no banco, no lado motorista, para dirigir, obviamente, e ela falava esse versículo: posso tudo naquele que me fortalece. E, por incrível que pareça, eu gostei do negócio, eu não entendia nada, e eis-me aqui, tenho minha carta, vou para todo lado, graças a um versículo que não tinha nada a ver com o contexto, mas Deus é Deus, né? E Ele conhece o nosso coração. E esse versículo também, quando eu lia ele, bem sei que tudo podes. Aí pensa em alguma coisa, né? Pensa em alguma coisa que é o motivo das suas orações, é o motivo do teu joelhinho mais escurecido, né? Que você tem orado, que você tem clamado. Uma das coisas que eu oro e peço ao Senhor é a volta do meu filho para a casa do Senhor, né? Junto com a igreja, porque ninguém pode dizer que ele está longe do Senhor. Ninguém conhece o coração, né? Mas de volta, né, na reunião dos santos aqui. E aí, com o tempo, eu fui entender que esse versículo, ele está falando não só de coisas que a gente ora, pede, né? Com o tempo eu fui aprendendo algo que todos nós precisamos aprender, não só da Bíblia, mas da vida, que existe direitos e deveres. Porque tem gente que só quer os direitos, os deveres, nada. Né? Então, o Senhor nos ensina isso, e eu quero compartilhar com vocês algo que há muito tempo, na escola dominical, lá no fundo, aqui no fundo, a gente estava tendo uma aula, e o Senhor me trouxe ao coração, e eu ainda falei na classe, falei assim, isso dá uma mensagem, como diz o pastor André, né? E eu guardei aquilo, e hoje eu quero compartilhar com vocês. Eu vou pedir para vocês abrirem Juízes, nós vamos ficar lá um pouquinho, o livro de Juízes, no capítulo 13. Juízes, capítulo 13.
Acharam? Ok, podemos ler. Versículo 5. Nós vamos, antes de eu ler aqui, deixa eu só dar um pano de fundo aqui para vocês. O tempo dos juízes foi dominado pela apostasia e anarquia. Foi um tempo, Juízes começou logo depois da morte de Josué, né? Josué morreu e não deixou um sucessor. Então, o livro de Juízes é um tempo que o povo fazia o que bem queria. Um tempo que o povo de Deus foi subjugado pelos filisteus. E eles já estavam até meio que acostumados, né, com esse domínio dos filisteus. E quando eu li isso, a hora que eu estava estudando no ISBER, eu lembrei do momento que nós estamos agora, né? Não tem a ver com a mensagem aqui, mas é importante. Nós estamos vivendo um momento de participar da ceia do Senhor na nossa casa, de vir a um culto e não vir a outro, em função da pandemia, e precisamos ficar espertos, porque depois que tudo isso acabar, é tempo de voltar, e alguns vão querer ficar lá, né? Então, o povo de Deus estava vivendo um pouco isso aqui nessa época, né? Eles estavam sendo subjugados pelos filisteus e ficaram na boa. Eles que dominam, perderam a guerra, perderam feio, perderam a arca, perderam, né? E estavam lá. Então, é nessa situação que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje. O povo pecava, errava, pedia perdão, o Senhor levantava um juiz. Então, nessa época, vários juízes foram levantados, né? Eu não anotei todos, mas Débora, Jefté, Gideão, né? E nós vamos falar de um desses juízes, que é Sansão, né? Que foi levantado por Deus. Aí o juiz ficava um tempo, o povo obedecia, daqui a pouco o povo começava de novo a adorar outros deuses, fazer o que queria, essa é a verdade, né? E aí vinha de novo os problemas, o inimigo vinha, eles pediam perdão, enfim. Então, nós vamos agora falar sobre um desses juízes, que é Sansão, que está aqui, vamos lá, em Juízes 13:5. Porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Portanto, o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Muito bem, nesse tempo de apostasia, o Senhor encontrava alguns lugares onde ainda se adorava o Senhor, e a casa de Manoá e sua esposa, que não tem nome, né, como outras mulheres da Bíblia. A única coisa que nós sabemos dela é que ela era estéril. Mas eles eram tementes a Deus. Então o Senhor enviou um anjo para dizer a ela que ela teria um filho, mas que esse filho seria nazireu. E o que é essa história de nazireu? Nazireu vem de uma palavra hebraica que significa separado, consagrado a Deus. Eles ficavam em consagração um tempo, né? Isso era muito comum lá no Antigo Testamento. Em Números 6 você vai encontrar na Bíblia mais detalhes sobre o nazireu, esse voto que existia. Eles ficavam em consagração um tempo ou toda a vida para servir ao Senhor, e tinham que se abster de bebida forte, não podiam tocar em cadáveres, não podiam comer algumas coisas como uva, né, comidas impuras, que já era, isso já era comum na lei mosaica, né? E o sinal de que uma pessoa estava separada para o Senhor era o cabelo. Não podia cortar o cabelo. Então,
A mãe de Sansão foi visitada por esse anjo, né? E ele passou para ela tudo o que ela tinha que fazer. E no capítulo 13, depois você pode ler na sua casa, você vai ver todo o processo, né, que o anjo veio, aí ela contou para o marido, o anjo voltou, falou com o marido também, enfim. No versículo 14, no capítulo 14, já vamos para o 14, aliás, o finalzinho do 13 diz aqui, no 24, finalzinho do 13. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã. Muito bem, no 14, Sansão já é um homem. E ele começa, né, o ministério, o trabalho dele. E vocês vão observar comigo, e é claro, eu vou pegar só alguns pontos, pelo tempo que nós não temos, que Sansão, ele foi um homem devasso. Sansão foi um homem, ainda que mesmo sendo separado para o Senhor desde o ventre da mãe dele, ele não levou as coisas do Senhor a sério. E nós vamos ler aqui, olha. Desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-na, pois, por esposa. E aí os seus pais conversaram com ele, falaram para ele: mas por que você quer uma mulher dos filisteus, dos nossos inimigos? Isso era julgo desigual, e isso desagradava o Senhor, né? E aí Sansão insistiu que queria, né, essa mulher, e a gente vai discorrendo o texto, e você vai observando que Sansão, em todas as coisas, ele transgredia a lei do Senhor. Sansão foi um dos juízes de Israel, e seus 20 anos, ele reinou 20 anos em Israel. Foi bem na ocasião em que o povo era subjugado, já falei, pelos filisteus. 40 anos o povo de Deus ficou subjugado pelos filisteus. E Sansão julgou exatamente nessa época. Coitado do povo, vocês vão ver por quê. Sansão cresceu aprendendo com a sua mãe quem ele era, que ele era separado por Deus, o que ele não podia fazer, mas infelizmente a vida incoerente de Sansão trouxe vergonha para a casa dele e também envergonhou o nome do Senhor. O livro de Juízes, o capítulo 14, 15, vai relatar alguns feitos de Sansão que você já ouviu na escola dominical, você já deu aula, você já viu em filme, e nós vamos citar de maneira rápida aqui, tá? No capítulo 14, depois você pode ler na tua casa, Sansão matou um leão com as mãos. Com as mãos, ele não tinha nada, ele rasgou o leão no meio. No capítulo 15, no capítulo 14, ainda versículo 19, ele exterminou, matou 30 filisteus, sozinho, né? No 15, ele apanhou 300 raposas, amarrou elas no rabo, colocou fogo e queimou toda a plantação dos filisteus. No capítulo 15, ele feriu 1000 homens com uma queixada de um jumento, né? Ele não matou, ele feriu. E vendo todos esses relatos, dá a entender que ele realizou muitos outros feitos, né? Porque a palavra de Deus diz que ele irritava os filisteus. Mas também dá a entender que Sansão usava sua força em benefício próprio. Por quê? Porque
eu falei para vocês do leão, capítulo 14. Sansão, ele estava descendo com o pai e a mãe dele, para preparar o casamento dele com essa mulher que ele viu, e que ele gostou, e que ele quis casar, lá em Tímina. E ele estava descendo com os pais, ele pegou um atalho sozinho, e foi por dentro da vinha. Ele estava descendo para Tímina também, mas ele foi por dentro da vinha, e lá, por dentro da vinha, ele encontrou esse leão. Ele matou o leão, mas não contou nada para os pais, né? Quando ele voltou, passado algum tempo, a Bíblia não relata. Eu não posso sair daqui, né? Não, né? Pastor, vai ser duro. Para trás eu posso ir, né? Estou amarrada. Não, também estou amarrada em nome de Jesus. Olha aí, povo, vou ficar. Eu vi que ele começou a correria ali. Então, ele voltou, foi lá onde ele matou o leão, achou o cadáver do leão lá, já seco com certeza, e as abelhas tinham feito um enxame de abelhas, produziu mel, tinha mel. Ele foi lá, tocou no cadáver, que ele não poderia, pegou o mel, foi para casa comendo, ainda deu para o pai e para a mãe. Muito bem. No versículo 14 eu falei que ele matou 30 filisteus sozinho. Depois você lê. Sabe por que ele matou esses filisteus? Não é porque era inimigo do Senhor. Ele matou esses filisteus pelo seguinte: ele fez uma festa do noivado dele, que era comum fazer uma festa. A festa durava 7 dias, no 7º dia você consumava o casamento. Ele fez a festa, propôs um enigma, fez uma brincadeira lá, e ninguém conseguia, né, descobrir o que era o enigma. Aí o povo começou a ficar nervoso com ele, pôs a futura mulher dele na parede e falou: se você não descobrir o enigma, nós vamos matar você queimado e vamos queimar sua família. Muito bem, ela foi lá, insistiu com Sansão. Sansão era devasso. Lembra que eu falei? O problema de Sansão era um rabo de saia. Era um rabo de saia. Então, ela foi lá, falou, chorou, pronto, ele contou o enigma. Ela contou para os filisteus, eles ganharam venceram lá a aposta, e a aposta, quem vencesse tinha que levar lá, não sei, 30 roupas de festa, que eles estavam numa festa. E aí o que ele fez? Como ele perdeu, ele não sabia perder, ele não obedecia o Senhor, ele era desobediente. Ele foi lá, matou 30 filisteus, pegou a roupa deles, levou na festa e foi embora para a casa do pai dele. Largou a mulher dele lá, né? Porque ficou bravo que ele perdeu a aposta, largou a mulher dele lá. A mulher dele foi dada como se fosse que cuidava dele, esqueci o nome, eu nem anotei isso, mas eu esqueci o nome. Como se fosse as mulheres tinham as servas, né? O servo dele, deram a mulher dele como esposa para o servo, e o servo consumou o casamento. Ele ficou bravo. O que ele fez? Pegou essas raposas aqui, pôs fogo no rabo delas e soltou elas na plantação. Elas acabaram com a plantação dos filisteus. E aí, o povo de Deus, que era subjugado, estava sendo subjugado pelos filisteus, foram atrás dele. 300 homens de Judá foram atrás dele. Sansão, o que você está fazendo? Você sabe que nós estamos sobre o domínio dos filisteus, agora eles querem nos matar. Nós vamos levar você e vamos te entregar. E amarraram ele, né? Não adianta nada amarrar ele. Ele deixou, na verdade, e foram levar ele para os filisteus. E aí os filisteus começaram a festejar. Ele soltou todas as amarras e
feriu esses 1000 homens. Ou seja, nenhum dos atos de Sansão foi para cumprir o chamado dele. Nenhum. Ele matou sim. Mas nenhuma dessas vezes que ele matou filisteu foi para cumprir o chamado de Deus. Não, foi para benefício dele. E aí o Senhor me fez pensar, o que nós podemos tirar de lição da vida de Sansão? E aí o Senhor começou a ministrar ao meu coração. Todos nós aqui, você que está em casa também, o Senhor tem um plano na sua vida. Como você está trabalhando esse plano? Porque aí a gente começa a pensar, pessoas que são pastores, que são líderes, que têm um dom que Deus deu. Os músicos é um dom. Quem canta é um dom que Deus dá. A sabedoria é um dom. Professores, o que você está fazendo com o dom que o Senhor te deu? Muitas vezes os dons estão enterrados. E aí você vai procurar saber por que você não está fazendo nada. Não, me feriram, me chatearam, tá. E onde que vai parar? Jó 42, 2. Né? Porque a palavra de Deus diz que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados. Você já parou para pensar que você tem um chamado e que você pode estar levando na brincadeira? Porque Sansão tinha uma boa dose de humor, né? Ele levava tudo na brincadeira. Esse capítulo aqui, 15, que ele mata os homens, que ele fere, né, esses 1000 homens, eu fiquei imaginando a cena quando eu li. Eu matei um montão com a queixada. Ele fala. Sabe, Sansão se achava. Será que muitas vezes, naquilo que o Senhor nos deu, o dom, será que nós também às vezes não nos achamos? Eu não vou falar nome, mas é triste o que eu vou falar. Mas eu conheci uma pessoa que falava assim para mim, não é daqui, tá? Mas eu não quero falar. Não é ético, eu preparo a palavra na coxa. É triste ouvir isso. Eu sou o cara. Gente, isso é perigoso. Eu vou se eu quiser. Hoje eu não vou não. Hoje eu não vou, hoje eu não vou, vai ficar feio lá o louvor. Porque eu canto, né? Eu canto. Aliás, eu canto. Hoje não vai dar certo. Quem que canta hoje? Hoje de manhã? Sirlei vai pregar à noite? Nem vou no culto. Pastor não está lá? Você sabe o que a gente esquece? Que tem um Deus que tudo vê e que há direitos e deveres. Os seus deveres você está fazendo? E depois você começa a orar pedindo os seus direitos. Cuidado. Cuidado. Deus tem um plano para cada um de nós. Agora, eu não sei, irmãos. Eu estou olhando para vocês, vocês para mim. Vocês não sabem o que eu faço, o que eu penso, e eu também não sei.
Mas sabe o que a gente esquece? Que o Senhor tudo vê, tudo sabe. Nada vai ficar encoberto, gente. Tem hora que a gente fala assim: eu vou te contar um negócio, mas não fala para ninguém. E esquece que Deus está vendo a sua atitude e a sua fofoca. Não é dom, acredito que não. Pastor Cláudio Duarte brinca, fala que era o ministério dos fofoqueiros na época de Jesus, porque não tinha WhatsApp nem telefone. Mas não é só uma brincadeira, não é um dom, fofoca, viu? Pelo contrário, a gente acha muitos versículos na palavra do Senhor falando sobre guardar a sua língua. O que aconteceu? Sansão, ele pegou o caminho errado, procurou mulher no lugar errado e abriu o seu coração para a pessoa errada. Com quem você abre o seu coração? Ei, deixa eu falar uma coisa. Cuidado, porque às vezes você abre o seu coração para alguém que está querendo roubá-lo. Lembra do filho de Davi? Lembra? Absalão abriu o coração para uma pessoa que queria ver o fim dele. Parecia que era amigão. Cuidado com quem você fala. Até isso você precisa orar e pedir a Deus o direcionamento. O direcionamento. A gente faz atendimento. E às vezes eu falo para as pessoas que eu vou atender: olha, você está falando isso para mim. Para quem mais você falou? Porque depois, a Joyce é psicóloga, né, Joyce? Depois vai falar: eu falei para a Joyce, ela falou para todo mundo. Só que a própria pessoa falou para todo mundo. A gente doido para contar, não conta, o outro, aí vai lá e conta. É um exercício, né? É um exercício. E nós, quantas vezes, nós como Sansão, saímos do caminho do Senhor? Quantas vezes? Porque o pastor me chateou, porque... Amados, você sabe quem você é? E você sabe para que Deus te chamou? Você tem um dom, você sabe que você tem esse dom. Um dia eu estava conversando com a Rita falou assim: Sirlei, eu amo ensinar. Então ela sabe o dom dela. É o mesmo que ela negligenciar: eu não vou mais dar aula. Pastor Silvano me mudou, eu não quero fazer isso. Faz aquilo que o seu pastor te passou para fazer. Obedece. Obedece. Porque chegará um dia que todos nós prestaremos conta. Eu também. Meu pastor também. Meus amigos pastores também. Você também. Então, você está debaixo da autoridade de alguém? E olha, vamos esticar um pouquinho, vamos lá para o nosso trabalho. É que eu trabalho aqui, mas você que trabalha em algum lugar, você está sob a liderança de alguém? Por pior que essa pessoa pode ser, ou possa ser, Fernando está lá, depois ele me corrige. Obedece ela, independente do que ela faz, porque o Senhor tudo vê, e Ele é o justo juiz, é Ele que julga, é Ele que vai julgar a sua causa. Um dia você estará frente a frente com Ele, lembre-se disso. O inimigo, ele descobriu a fraqueza de Sansão. E no capítulo 16, vamos lá comigo, 16:4. Esqueci de falar uma outra coisa aqui, olha aí o 16:1. Está lá também naquela série de coisas que Sansão fez. Ele arrancou a porta da cidade. No capítulo 16 mesmo, Sansão foi a Gaza
16, versículo 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Gente, depois vocês leem, é rapidinho e é interessante. Eu li há muito tempo, eu não lembrava de como Sansão foi desobediente e o quanto ele era influenciado pelas mulheres. Olha aqui, coabitou, esteve com uma prostituta. Versículo 2, foi dito aos gazitas, Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram às escondidas na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam, esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas das portas das cidades. Em filme você já viu o tamanho daquelas portas. Eram portas fortes, enormes. Ele saiu, arrancou a porta e foi embora com a porta, né? Nos ombros. Mas estava com quem? O devasso? Mulher. Todos os capítulos você vai ver uma mulher na vida de Sansão. E o inimigo, claro, ele viu qual era a fraqueza de Sansão. E aí, peraí que eu mudei para ler lá para vocês. O inimigo descobriu a fraqueza de Sansão e colocou Dalila no caminho dele. E no versículo 16, aí no capítulo 16, versículo 4, depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. E aí começou a queda de Sansão. Alguns historiadores, pregadores, colocam aqui a culpa em Dalila. Eu não coloco, não. Ele era devasso. Os filisteus simplesmente aproveitaram, né, a fraqueza de Sansão e entraram com tudo. E eu queria dizer para você, o inimigo também sabe a nossa fraqueza. Qual que é a sua fraqueza? Pede para o Senhor, se você não sabe. Eu acredito que você sabe. Mas peça ao Senhor para te mostrar se você não sabe. Aí no versículo 17 e 19, aí no capítulo 16, você vai ver depois, né, lendo, que Dalila por diversas vezes foi perguntar para Sansão qual era o seu segredo, o segredo da sua força. E ele brincava com Dalila, brincava com essa situação, e cada vez que ela ia procurá-lo, ele falava que era, se você me amarrar com tal coisa, se você fizer isso, se você fizer aquilo, e sempre mentindo para Dalila. Até que um dia ela chorou, falou, reclamou, que ele não amava ela, e ele acabou contando o seu segredo. Lembra que eu falei? Ele pegou o caminho errado, a mulher que ele não devia pegar, no lugar onde não devia pegar, e abriu o coração para a pessoa errada. E aí, depois vocês vão ver, tudo aconteceu, os filisteus chegaram, ela conseguiu uma pessoa, ele dormiu no colo dela, ela conseguiu uma pessoa que foi lá, cortou o cabelo dele, e nesse momento, o Espírito Santo saiu da vida de Sansão. Amados, eu estou para dizer para você que você pode perder muita coisa, mas não perca a presença do Espírito Santo na sua vida, porque você vai perder tudo. Na verdade, você perde tudo. E foi o que aconteceu com Sansão. E a hora que Dalila falou, Sansão, os filisteus vão te pegar, ele levantou como sempre, pensando, eles vão vir e eu vou acabar com eles. Ele não sabia
que o Espírito Santo já havia se retirado. Os filisteus o pegaram, furaram os olhos dele, levaram ele cativo como escravo. E Sansão ficou ali por algum tempo. E os historiadores falam que talvez tenha sido 1 ano ou mais, porque a palavra diz que o cabelo dele começou a crescer de novo, mas os olhos ele nunca mais ia ter de novo. Cuidado, você pode perder algo que você não vai ter mais. E aí Sansão, aquele homem forte, que podia tudo, né? Sansão, o autossuficiente, que fazia tudo sozinho, passou a ser guiado por um menino. Nós não temos aqui a idade, se era pré-adolescente, adolescente, alguns colocam jovem, em algumas bíblias aí está moço, outras vai estar no versículo 21 do capítulo 16, eu estou ainda, né? Então os filisteus pegaram e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e ele ficava ali amarrado e girando aquele moinho, trabalhando ali como escravo. E aí no versículo 26, você vai ver aí, na minha Bíblia, essa aqui diz: disse Sansão ao moço, mas eu tenho outras que está menino, né? E aí o que aconteceu? Sansão ficou escravo, cego, foi o único jeito. Presta atenção aqui no que eu vou falar. Foi o único jeito que Sansão parou de pecar. Ele ficou cego. Eu arrepiei quando eu li isso. Eu não sei qual é a sua fraqueza, mas eu só falei assim para o Senhor: misericórdia. Misericórdia. Ele precisou ficar cego para parar de pecar, de fazer coisas erradas, né? Então, hoje, dia de ceia, de renovar nossa aliança com o Senhor, é dia da gente pedir perdão, é dia da gente falar: Senhor, tem misericórdia. Se eu tenho andado nos caminhos que não têm agradado o Senhor, que o Senhor possa fazer um milagre na minha vida e na vida de cada um que está aqui. O que aconteceu? Sansão foi chamado para uma festa, e eu aqui já estou terminando, se o pessoal do louvor quiser vir, para nós orarmos depois. Sansão foi para uma festa, foi chamado para ir para uma festa dos filisteus. Os filisteus estavam fazendo uma festa, adorando a Dagon, que era o deus deles, e estavam lá, gente, o nome do Senhor virou chacota. Eles estavam lá se alegrando: o nosso Deus deu o inimigo nas nossas mãos. Sabe quando você liga a televisão, que está lá aquele povo falando de Jesus, falando aquelas aberrações, que você fica nervosa, que você fica nervoso? Estão falando do meu Jesus, que ele é gay. Imagina o povo e o próprio Sansão, apesar de desobediente, o Senhor o parou para ele refletir, o cegou, né? Não foi o Senhor, mas foram os filisteus. Mas nós sabemos, né, que todas as coisas o Senhor conhece. E aí, lá nessa festa, ele falou para o menino, no versículo 25 aqui, que eu li só o comecinho para vocês. Ele pediu para esse menino: deixe-me para que eu apalpe as colunas desse lugar. Tinha muita gente nesse lugar, muita gente.
E nesse dia, Sansão orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor. No versículo 28, Sansão clamou ao Senhor e disse, vocês vão ficar meio perplexos ainda, tá? Clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que lembre-te de mim e dá-me força só mais esta vez. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Ainda era para benefício próprio, por incrível que pareça. Ele ficou cego, ficou um tempo como escravo e ainda não tinha aprendido. E o Senhor deu a força para ele. Aí vocês podem me perguntar, Cirlei, por quê? Aí eu vou pedir para vocês lembrarem, eu não vou pedir para vocês voltarem na Bíblia para não demorar, mas eu vou ler o primeiro versículo para vocês. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Lembra que eu li? Agora você vai lá comigo em Juízes 13. Está no mesmo livro, então dá para vocês irem. Versículo 5, no final. O anjo falando com a mãe de Sansão, presta atenção. Ele será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Pegaram aí? Pegaram? Se vocês não pegaram, eu vou ajudar. Ele começará. Repete comigo. Ele começará. Ah, gente, pelo amor de Deus, a turma lá de casa vai achar que não tem ninguém aqui. Não tem mesmo. Vamos junto? Ó, no 3 você fala, ele começará, tá bom? 1, 2, 3. Pegaram agora? O Senhor usou todas as intenções pessoais de Sansão para destruir os filisteus. Não todo, mas uma boa parte ele conseguiu. Deus tem um plano, amado. Deus tem um plano para mim e para você. E esse plano é vida eterna. Esse plano é o motivo da nossa Santa Ceia, que é uma aliança, renovar a aliança do Senhor. Ele enviou o Filho dele, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse plano que hoje nós vamos celebrar, Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, está à direita do Pai, e quem aceitá-lo tem garantida a vida eterna. Esse plano começou lá atrás. Sansão fez parte, mas ele morreu naquele dia que ele pediu para o menino colocar ele entre as duas colunas, e ele falou que eu morra junto com esses filisteus. Então, amado, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você lê de novo esse versículo, leia sabendo que dependendo da maneira como você está levando as coisas de Deus, se você está levando na brincadeira, se você está servindo ao Senhor, mas você não está nem aí com Ele, lembra de Sansão, porque você vai ficar aqui ou em qualquer outra igreja, você vai só esquentar o banco se você não quiser mudança. Porque se você quiser mudança, o Senhor vai mudar. Se você clamar por mudança, o Senhor vai transformar a sua vida. Porque para Ele nada é impossível.
nada é impossível. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são separados. Ai, Cirlei, graças a Deus eu estou sentadinha aqui. Isso é para vocês, né, que tem ministério, é para a Rita, é para o pastor. Não, é para você. Um dia o Senhor colocou lá no ventre da sua mãe, colocou você, mas Ele já te conhecia antes. Está em Jeremias. Antes Ele já te conhecia, e Ele tem planos para mim, e tem planos para você, e tem planos para você que está me ouvindo. Para de brincar de ser crente. Para de vir para cá, sentar aqui e sair daqui, ver vídeo pornográfico, adulterar, roubar, matar os sonhos dos outros. Porque bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos seus planos serão frustrados. Que eu e você possamos levar a sério, que quando essa pandemia acabar, você não brinca com aquilo que Deus entregou na sua mão. Você dá aula, você canta, você toca. Nada que Deus deu para mim e para vocês é para a gente aparecer, mas é o que diz aquele louvor: que Ele cresça e eu diminua. Que o Senhor cresça e você diminua, eu diminua. Essa é a vontade do Senhor. Que nós possamos chegar do outro lado e que possamos cantar o hino da vitória.